Muito bom estar aqui, né? Mais uma vez, é um desafio estar aqui com vocês. O pastor Creuso está em férias e o pastor Márcio está pregando num retiro para jovens, né? Então, hoje nós vamos conversar. A gente tem aí um tempo, enquanto não iniciamos nenhuma série de exposições, onde nós vamos falar sobre alguns assuntos, né? E hoje nós vamos falar sobre a Epístola de Judas. Está aí projetado aí na tela, no Data Show. Mas eu quero orar antes, né? Pedindo que Deus nos ajude, né? Deus já tem falou agora há pouco por meio dos hinos que nós cantamos aqui. Realmente, como a Mayla bem falou aqui, quando nós nos dispomos a escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, seja por uma música que cantamos, seja através de uma pregação, o Espírito Santo fala, né? Que os nossos ouvidos estejam atentos. Santo e eterno Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Pedimos que, nesse momento, que a Tua palavra exposta possa quebrantar os nossos corações, nos mostrar onde temos pecado, nos levar mais para perto do Senhor. Senhor, temos sido desafiados a todo o instante, Senhor, a sermos melhor e nos ajude nisso, Senhor. Que ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir a Tua voz, nós não endureçamos o nosso coração. Que tenhamos um coração moldável nas Tuas mãos, Senhor. Que nossas vidas sejam moldadas por Ti. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então aí, se você tem a sua Bíblia, eu peço que você abra a Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, né? A gente tem estudado Tiago pelas manhãs, né? E tem sido muito bom poder aprender com o que Tiago tem a dizer. Tiago é uma das epístolas universais ou epístolas gerais, e Judas também, a exemplo de Tiago, João e Pedro. Você que tem vindo de manhã, você tem ouvido a gente falar bastante sobre isso, né? A gente tem falado sobre as cartas, né? As epístolas gerais, e Tiago tem sido muito bom, muito enriquecedor. E agora vamos olhar um pouco para Judas, né? Judas é o irmão de Jesus também, mas ele, quando começa a carta, ele fala Judas, irmão de Tiago. Olha que interessante, o Tiago que nós estamos estudando aí pelas manhãs. Mas pensa um pouco, se você fosse escrever uma carta, se você fosse escrever uma mensagem, direcionar para alguém, o que você escreveria, né? Então, certamente você iria lá sentar, pegar um papel e você iria escrever aquilo que você desejasse que a pessoa, o seu ouvinte, recebesse como mensagem, não é isso? Então, a gente, quando tem mensagem para mandar para alguém, nós pegamos aí o nosso celular. Hoje ninguém mais escreve carta para... Não se usa mais isso, né? Então, não se escrevem mais cartas. Só que então você pega lá o seu celular ou o seu computador e você vai escrever a alguém sobre um assunto que você deseja que aquela pessoa seja comunicada, que ela receba essa informação, enfim, o que quer que seja. E é interessante no caso de Judas que ele se dispôs, ele sentou para escrever, pegou o papel, a caneta, quando foi escrever, não escreveu o que ele ia escrever. Nós vamos olhar, então, se você trouxe sua Bíblia, eu peço que você abra. A Epístola de Judas é um capítulo só. E é outro aqui também, se você não leu, leia. Ainda hoje, se você tiver oportunidade. Né? A gente tem falado um pouco também nas manhãs sobre Tiago. Tiago é muito prático. E é um livro que em menos de meia hora você consegue fazer a leitura. Então, se você ainda não leu nenhum livro das Escrituras, você com certeza vai fazer isso hoje. Né? Sentando e lendo o livro de Judas. Né? Como eu falei, assim que ele se apresenta, Judas... Se você puder abrir as Escrituras, nós vamos ler o texto aí que está projetado. Nós vamos ler do 1 ao 4. Né? A epístola toda de Judas tem 25 versículos. Então você certamente vai fazer isso em menos de 10 minutos. Você não vai gastar 10 minutos para ler. Então nós vamos ler aí de 1 a 4. Epístola de Judas, de 1 a 4. Diz assim: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo.
que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. E diz assim o trecho, né, a carta continua, ele vai, de princípio ele já falou ao que se refere essa carta. E você percebe, ao ler a carta de Judas, você percebe que ele sempre faz associação em três, né? Ele fala graça, amor, né? Ele fala graça, misericórdia e amor vos sejam multiplicados. Ele sempre vai falar em três. Então ele vai falar que esses falsos mestres que chegam sorrateiramente nas igrejas, eles são como nuvens que não destilam água, eles são como rochas submersas, enfim, ele sempre vai fazer em três. E você já vê logo ele falando para esses irmãos. Na verdade, nós não sabemos especificamente a que irmãos ele se refere aqui, mas é uma carta geral que era lida nas igrejas. Então, aos irmãos que lessem essa carta, o apóstolo Judas está dizendo para eles, para que eles ficassem em alerta, porque havia falsos mestres, já que há muito já se sabia, que já havia sido profetizado, que eles se infiltrariam nas igrejas, isso sorrateiramente. Então você, ao ler a epístola de Judas toda, você vai perceber que ele vai fazer referência a isso. Esses homens, eles eram falsos mestres, eles eram bajuladores, eles eram arrogantes, egoístas, cheios de si. Eram pessoas que desprezavam ou que negavam a graça de Deus, a graça de Cristo. Eles eram pessoas que só pensavam em si, em lucro. E você, ao ver essa descrição aqui que Judas vai fazer desses falsos mestres, você facilmente identifica esses falsos mestres com os mestres de hoje, com os falsos mestres de agora. Como se Judas estivesse falando de um culto que ele ouviu ou de alguma pregação que ele viu na televisão. É interessante a gente ver o quão presente é o ensino dele aqui. Da mesma forma como a gente tem aprendido com Tiago. Tiago é muito prático. É interessante você ver ele sempre dando ordens, mas também com muito amor. Né? Você vê também a semelhança de Tiago. Quando se dirige aos irmãos, ele diz amados. E algo interessante, logo na saudação de Judas aqui, quando ele faz, ele também ele fala assim, Judas é servo de Deus, servo de Jesus Cristo. A exemplo de Tiago, ele se identifica como um servo, e servo aí é escravo. A palavra é escravo. E muitas vezes a gente olha e a gente vê os mestres de hoje, os homens de Deus, entre aspas, e a gente vê eles tão cheios de si, tão cheios de orgulho, tão cheios de carisma e de práticas e de técnicas para encher a igreja. E a gente olha e fala, nossa, olha só o fulano de tal. Né? Essa semana eu ouvi, né? Eu tenho colegas que são crentes também, e vivem em um outro contexto. Então tem lá o apóstolo na igreja, enfim, tem o bispo, tem daqui a pouco o semideus, né? Enfim, a quarta pessoa da Trindade, vão colocar mais uma pessoa, enfim. Então a gente, quando lê Judas se apresentando como um escravo, como um servo, a gente vê que ele não se apega ao fato de ter uma posição, né, de ter sido irmão de Jesus. Então ele cresceu junto com Jesus, viu Jesus ali desde a infância, enfim, acompanhou de perto a Cristo. Mas a gente sabe também que tanto Judas quanto Tiago, os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Porque a gente sabe nos evangelhos que há uma passagem em que as pessoas chegam para Jesus e falam assim, Jesus, teus irmãos estão aí fora. Né? Então quer dizer o quê? Que eles não acompanhavam a Jesus. Eles não estavam juntos ali no grupo dos discípulos ou das pessoas próximas, né? Então eles chegam para Jesus e falam assim, vai lá chamar, Jesus, teus irmãos estão aí. Então é muito provável, né? E a gente entende que eles não criam em Jesus. Então você vê
Primeiramente, a transformação que há na vida de alguém pelo Evangelho. Então você vê alguém que de incrédulo passa a considerar um servo de Cristo. E ele não faz o uso do título, né? Ele poderia dizer, eu sou irmão de Jesus, vivi com ele, conheço Jesus de perto, né? Então tanto ele quanto o Tiago não vão fazer essa credencial, eles não se referem a si mesmos assim, e é bem diferente do que nós ouvimos hoje. Então hoje quando você vai em alguma igreja, a pessoa fala assim, eu sou o apóstolo tal, fulano de tal, eu vou na igreja do fulano de tal, do apóstolo, enfim, como se a igreja fosse dele. Então Judas nem se considerava, ele não levava em conta o fato de que ele poderia mencionar para que a carta, para que os escritos dele tivessem veracidade, para que as pessoas ao lerem, chegassem à carta e pegassem e lessem assim, olha, essa aqui é a carta de Judas, é o irmão do Senhor. Mas ele está dizendo aqui, doulos, é escravo. Então, ao invés dele considerar uma posição, ele considera a condição dele, escravo, servo, alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, alguém que entendeu o Evangelho, entendeu e se colocou debaixo do senhorio de Cristo. Não alguém que se ensoberbece, não alguém que está cheio de si e se apresenta em igrejas como ministério itinerantes, e a gente sabe disso. Mais à frente a gente vai ver que eles tiveram que lidar com o ministério de pastores itinerantes que se consideravam os tais. Eles olhavam para Paulo e falavam assim, esse coitado está preso, não pode ser ele um apóstolo verdadeiro, não pode ser ele um homem de Deus, que ele é um fraco, olha como ele prega mal. Olha só, então muitos falsos mestres, se valendo da oratória, que era muito comum na Grécia, as pessoas falavam bem e persuadiam as outras através da fala, então ele se valendo disso, fala assim, como que pode esse apóstolo Paulo, quem ele pensa que é? Então, esses falsos mestres, a que Judas está falando aqui, são pessoas que chegam sorrateiramente, são pessoas cheias de carisma, são pessoas que falam bem, se expressam bem, são pessoas sociáveis, são pessoas que estão sempre nas rodas de convívio social, em alta conta, são pessoas admiráveis, são pessoas que você olha e fala assim, olha só esse cara, olha só como ele fala bem, olha como ele se relaciona bem. Então Judas, ele já logo de cara fala desses falsos mestres, né? Nós vamos nos ater mais ao 3 e o 4, é onde ele fala isso, né? Ele faz a saudação, né? E como a gente viu aqui, ele não se coloca em nenhuma posição especial, não se coloca além do devido. Isso serve de ensinamento para nós, com relação à maneira como nós nos enxergamos. Quando nós nos enxergamos grandes, talvez Deus é pequeno para nós, ou para nós, Deus não representa absolutamente nada. Existem pessoas que são grandes aos próprios olhos. Existem pessoas que são tão cheias de si, que a presença de Deus ou não, pouco importa. Ela está tão cheia de si, tão cheia de certezas baseadas nela mesma. São pessoas ensimesmadas, né? Não sei se você já ouviu esse termo, tem um professor que fala isso. São pessoas ensimesmadas. Então, para ela não se coloca debaixo da autoridade de Cristo. Então, aqui a gente já vê claramente, nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, temos que nos colocar debaixo da autoridade dele, do senhorio dele, para que ele seja de fato o nosso Senhor, para que de fato ele seja o governante, né? Quem dirige, quem guia as nossas vidas. Nós não temos condições por nós mesmos de guiar-nos para o que é melhor. Nós não somos capazes de enxergar daqui a 5 ou 10 minutos, quem dirá daqui a 1 ano. Então, como nós, seres limitados e finitos, podemos dizer o que é bom? Quem somos nós para definir o que é bom ou o que não é? Deus é o padrão, Ele estabelece o padrão, nós nos colocamos debaixo desse padrão. Então é isso que Judas nos ensina logo de cara, logo na saudação aqui. E assim como a gente vê os demais apóstolos e os homens de Deus da época da igreja primitiva, enfim, nós sabemos que eles se colocam debaixo do senhorio de Deus, debaixo do senhorio de Cristo. Então eles são homens e mulheres que muitas vezes pagaram com a própria vida, né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver o relato de homens e mulheres que, pelo simples fato de professar fé em Deus, fé em Cristo Jesus, perderam a vida, perderam os bens, foram presos, perseguidos, arrastados aos tribunais. A gente vê no Evangelho, né,
na verdade, no livro de Atos, nós vemos também a história do apóstolo Paulo, como foi a conversão do apóstolo Paulo, então nós sabemos que ele era um dos que arrastava pessoas para serem presas, por professar a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Então é assim que nós vemos os homens de Deus, aqueles que tinham sim motivos para dizer, olha só, eu sou apóstolo, eu estive com Cristo, eu vi a ressurreição, eu estava lá. Eles estiveram com Cristo e muitas vezes não faziam conta disso. Não faziam conta de dizer isso aos outros, não faziam conta como se isso fosse algo nobre. Eles nem consideravam essa hipótese de sair por aí falando ou colocando essas credenciais, se é que assim podemos dizer. Muito pelo contrário, quando nós vamos ler a 2 Coríntios e o apóstolo Paulo vai dizer quais são as credenciais do apostolado dele, nós vamos ver muito bem quais são. Então ele vai descrever quem é o apóstolo Paulo. E outra coisa interessante sobre os apóstolos, sobre os cristãos, né, de verdade, quando a gente lê o apóstolo Paulo descrevendo o episódio em que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele vai dizendo, mas é algo que já havia acontecido há anos. Ó. Então ele nem considerou o fato de sair contando isso por aí. Diferente das pessoas de hoje, né, dos falsos mestres de hoje, ou das pessoas que tentam enganar, conduzindo as pessoas ao erro, são cheios de si, a ponto de contar vantagem e experiências de maneira sobrenatural. Então, hoje, esses falsos mestres, esses falsos, nem diria, não podemos nem considerá-los cristãos, né? No caso aqui, a carta de Judas considera os ímpios. Não são crentes, nunca conheceram a Cristo de verdade. Então nós nem podemos considerá-los cristãos, se é que podemos, assim, se é melhor pensarmos dessa forma. Então não é bom nem que consideremos eles como cristãos, porque nunca conheceram o verdadeiro evangelho, não conheceram o poder da palavra, não são transformados, não foram transformados, talvez não vivenciaram o verdadeiro arrependimento. Então é interessante a gente pensar sobre essa ótica, né? Sobre a visão que Judas tinha acerca de si. Né? E é bom deixar claro, eu não falei no início, né? Desculpa, é porque esse Judas não é o Iscariotes. Tá? Se você não leu, é interessante, é que eu esqueci de mencionar, né? Uma coisa óbvia, mas enfim, né? Só por questão para dizer que eu não falei. Então, você vê que eles não levam em conta a questão sobrenatural, não levam em conta a questão dos sentidos. Eu estou sentindo aqui, senti de Deus, e agora Deus me deu uma revelação nova. Então agora eu vou, como eu tive um sonho, ou então eu tive uma revelação nova, agora eu vou ensinar as pessoas, né, vou ensinar a igreja, baseada na revelação que eu tive, que Deus me trouxe agora. Isso é mentira. Nós não podemos dar ouvidos a essas revelações falsas, a essas pseudo-revelações ou sonhos, enfim, o que quer que seja. Porque a gente sabe também que esses falsos mestres baseiam seus ensinos não nas escrituras, eles baseiam os ensinos nos sonhos, nas visões, nas direções que eles receberam de Deus, ou de um anjo, ou de alguém que apareceu na frente dele. Mas nós sabemos também que nós, ainda que um anjo dos céus, vindo de Deus, se apresentasse aqui e dissesse alguma coisa além do que já tem sido revelado, é maldito. A gente sabe, está lá em Gálatas 1, leia na sua casa quando você tiver a oportunidade, ou se você quiser ler, está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então, as revelações, os ensinos desses falsos apóstolos ou desses falsos mestres, são baseados em si mesmos. Não tem base bíblica nenhuma. E aí a gente continua, né? Então já feita aí a apresentação de Judas, né? Então ele continua. Então lá ele faz essa saudação e você percebe logo que ele faz aí a primeira tríade, né? Então ele fala aos chamados, amados e guardados. Os verbos aí estão no tempo perfeito, o que indica aqui um ato do passado que perdura até hoje. Né? Então, Cristo nos chamou, nós fomos chamados por Ele. Então, Ele também nos guardou. Nós somos guardados, somos preservados.
e nós somos amados por Ele. O amor e o cuidado, você pode entender que é uma condição de quem foi chamado em um dado momento, e isso você vai ver também ao longo das Escrituras, em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo também fala, aqueles a quem Deus conheceu, Ele também chamou, e a quem chamou, capacitou, enfim. Você sempre vai ver associações, chamados por Deus, né? E nós fomos chamados. Houve um momento em que nós fomos chamados, né? Todos aqui fomos chamados por Deus. Então, os amados e guardados por Deus, ou guiados, conduzidos por Deus, são aqueles a quem Ele chamou. Nós temos visto também, lá, hoje de manhã a gente viu um pouco em Tiago, a questão de que Deus Ele nos dá sabedoria, Deus nos dá condições para que façamos aquilo que lhe agrada. Então Deus não vai exigir de nós algo que nós não possamos fazer, né? Deus nunca vai nos dar uma tarefa a qual nós não somos capazes de cumprir. O mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que nos tirou da escravidão do pecado, e glórias a Ele por isso. Glórias a Ele por Ele ter nos tirado da escravidão do pecado que estava nos conduzindo à morte, e Ele nos fez escravos dele, e Ele está nos conduzindo à vida, e somos também considerados como filhos dele, somos adotados, né? Recebemos a adoção como filhos. E glórias a Ele também porque Ele nos dá dons e Ele nos capacita para fazer aquilo a qual Ele nos chamou. Então, o Judas vai se dirigir assim a esses irmãos, né? Então ele diz lá, escreva esta carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que os ama e os guarda, né? Chamados por Deus para Jesus, né? A ideia é que Deus nos guarda, Ele cuida de nós até o dia de Cristo, até o dia em que Cristo virá nos buscar. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança, ela é baseada não em algo que a gente ouviu de alguma revelação feita por algum falso profeta. A nossa esperança é viva, a nossa esperança ela nos traz alegria, porque nós confiamos na palavra de Deus e não em outra fonte de ensino. Isso também precisa estar claro para nós. Isso precisa estar sempre na nossa mente. E é interessante a gente ver, sempre nas Escrituras, quando eles querem dar ênfase em algo, eles repetem, né? E o ensino de Tiago tem muito isso. A gente tem visto aí pelas manhãs, repete bastante, né? Ele tem muita ênfase na fala, então ele repete sempre, né? Sobre como o cristão tem que falar, como tem que o cristão agir. Qual é o padrão de referencial para as nossas vidas enquanto cristãos? Qual é o padrão referencial de casamento, por exemplo? Qual é o padrão referencial de cuidado com as finanças? Qual é o padrão referencial de como educar filhos? Senão o que a palavra já nos tem revelado. Se a gente seguir, a gente vai ver que Judas está falando também sobre isso. Quer ver? Ele fala aqueles a quem Deus chamou, amou e guarda, né? Ele cuida para o dia de Cristo, para a vinda de Cristo, né? Esse para, o sentido da palavra no grego é mantido continuamente, como eu havia falado, né? Tem a questão dos tempos verbais, enfim. Ele indica que isso é resultado, é consequência de algo passado. O verbo está no tempo perfeito aqui. Então ele continua, né? Não sei se estão me ouvindo bem aqui, o microfone também. E aí a gente vai ver a segunda tríade que ele vai fazer referência, né? Aos irmãos aí, quer ver, aos amados aos quais ele se dirige, já no versículo 3, ele vai dizer, no 2. Ele vai dizer que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Deixa eu ver se já viu ali. Tá, a gente ainda não chegou aí, vamos lá. Tá. Chamados, amados e guardados, né? Era assim que ele havia
se referido aos irmãos, e ele considera essas pessoas irmãos, são irmãos em Cristo, né, amados por Deus, justamente porque são amados por Deus, são amados de Deus. E ele continua falando que vocês, meus amados, tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Então ele vai fazer mais uma vez aí essa tríade aí, né? E é interessante também a gente ver o desejo dele é que isso se multiplique entre esses irmãos. Porque mais à frente, quando ele fizer esse alerta com relação aos falsos profetas, ele vai dizer, olha, isso é necessário que cresça, é necessário que aumente entre vocês misericórdia, a paz e o amor. É interessante pensar que isso é inerente, né, no caso, como alguém pode receber misericórdia, né, por que ele fala disso? Os tempos eram tempos de miséria, eram tempos miseráveis, então ele está tratando acerca disso, ele fala assim, olha, a situação, por consequência aqui do que eu vou dizer a vocês, exige, é necessário que haja misericórdia. Né? Então ele saúda os irmãos com misericórdia, graça e paz. Não é tão frequente você ouvir uma saudação assim. Né? É mais comum você ouvir ele se referindo, né, os apóstolos quando iniciam as cartas falando do amor, né? Enfim, da graça. E ele trata misericórdia, paz e amor. Que vos sejam multiplicados. Né? E isso não tem fim. O desejo dele é que a misericórdia, a graça e a paz aumente a tal ponto que seja possível que isso transborde deles e alcance outras vidas. Então é isso, essa é a ideia aí. Enfim, e aí a gente quando vê, ele já feitas as devidas apresentações, ele chega ao assunto da carta, ao assunto especificamente que ele vai dizer para esses irmãos. Então ele começa assim, no 3, né? Amados, embora eu planejasse escrever-lhes, né, com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de um outro assunto. Né? Que outro assunto é esse? Então, como eu disse no início, a gente quando vai escrever uma carta para alguém, ou quando a gente vai tratar de um determinado assunto, fica a nosso critério. Nós vamos escolher a forma como vamos escrever a carta, vamos escolher o assunto que vai ser descrito na carta, vamos escolher as palavras que vamos dizer, enfim. Eu vou escrever, eu vou dizer para o meu público, ou para a pessoa a quem eu quero dizer, aquilo que eu quero dizer, não é assim? Então, todo mundo, quando senta para escrever alguma coisa, é assim que funciona, né? Só que Judas não teve oportunidade, não foi assim no caso dele. Né? Qual foi a carta que Judas não escreveu? Né? Então, nós temos aqui a carta que ele escreveu. Mas qual foi a carta que ele não escreveu? Ele sentou e ele queria falar sobre um assunto muito importante que ele vai qualificar como sendo a nossa comum salvação. Esse é o termo usado aqui. Ele vai dizer, pelo menos na minha tradução aqui, na NVT. Então ele vai falar sobre a comum salvação. Tá? O que a gente pode entender que ele quer dizer como comum salvação? Ali ele pode estar se referindo a assuntos gerais da vida cristã, sobre a fé, sobre fé e graça, sobre fé e obras, que havia algum questionamento à época. Então pode ser esses assuntos, enfim, qualquer outro assunto que fosse importante e que ele desejasse que os irmãos ouvissem. Só que ele não pôde escrever. Então vai dizer que ele sentou e ele estava dedicado a isso. Ele se esforçou diligentemente para isso. Ele queria muito. Ele queria muito poder falar sobre a fé. Ele queria muito poder falar sobre compartilharmos a nossa fé. Ele queria muito poder ter dito isso a esses irmãos, mas ele não pôde, por conta do que era urgente que fosse dito. Né? Qual era a real necessidade, o que precisaria ter sido, o que precisaria fazer que Judas mudasse o assunto da carta. Né? Imagina você lá escrevendo a tua carta e aí você terminou, e aí no final você vê, não vou poder mandar essa carta, vou ter que escrever tudo de novo. Né? Muitas vezes a gente muda só o título, né?
né? A gente deixa para colocar o título da redação no final, para mudar só o título, porque durante o desenvolvimento ali talvez mudou alguma coisa, então muda só o título. Vai? Mas no caso dele não foi só o título, mudou foi a carta toda. Porque ele tinha que tratar da presença desses falsos mestres, desses enganadores. Então ele vai dizer que ele teve muito empenho, ele se esforçou, ele teve zelo, ele teve cuidado, ele queria muito. Mas aí ele não pôde falar sobre esse tema, que também era importante. Também era importante. Algo semelhante, né, acontece na carta aos Hebreus, né? Hebreus vai dizer que ele já queria estar falando sobre um assunto muito mais avançado, assim, muito mais à frente, só que ainda teve que tratar ali no beabá, na vida cristã, porque as pessoas estavam tendo dificuldades com a doutrina, né? Algo interessante também é a gente pensar sobre a doutrina, né? Que quando ele fala da fé, mais adiante aqui, quando ele fala dos falsos mestres, e depois ele vai dizer para que nós insistentemente sejamos defensores da fé, essa fé aqui não está dizendo a fé salvadora, a fé que nós professamos, está dizendo a fé, a doutrina. Então ele está dizendo, olha só, gente, nós hoje temos que defender a fé, defender a doutrina, diante dos ensinamentos desses falsos mestres. Então é necessário que ao invés de nós falarmos de algo importante, de como tem crescido o Evangelho, de como tem sido a mensagem do Evangelho, nós vamos ter que falar sobre os falsos mestres e os ensinos que eles têm propagado por aí. Né? Então assim vai seguir no versículo 3. Ele faz menção das profecias que haviam sido ditas já há muito. Se você tiver a sua Bíblia aí, volte um pouquinho lá para 1 Pedro 2,8. 1 Pedro 2,8. Só queria abrir um parênteses aqui, eu comentei hoje cedo. A Epístola de Judas, ela tem 25 versículos, como eu disse, né? Desses 25, se você pegar 15 deles, você vai ver eles ou literais em 2 Pedro, ou você vai ver ele feito de citações indiretas, né? Se você vai ver partes do texto. É algo bastante interessante, porque isso mostra que também a carta de 2 de Pedro tratava do mesmo assunto. Evidente que a gente sabe que são outras ameaças, né? Como a gente, quando lê o Novo Testamento, você vai ver lá Paulo falando em Colossenses contra os gnósticos. O apóstolo João também trata com isso. Você vai ver outros perigos, no caso de Tessalonicenses, semana passada a gente viu aqui um pouco, né, o apóstolo Paulo fazendo correções doutrinárias com relação àquele povo, relação àquela igreja, né, de Tessalônica. Mas a gente vê essa semelhança entre as duas cartas, né, entre Judas e 2 de Pedro, é algo muito curioso. Né? Então vamos ler lá, a 1 de Pedro, o versículo... Não, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro 2, 8. 1 Pedro 2, versículo 8. É um texto conhecido, imagino que a maioria aqui já deve ter ouvido pelo menos alguma vez. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz assim. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para eles. Então, a referência que ele está dizendo aí, com relação a esses falsos mestres, é de que eles seriam certamente condenados. De que o destino deles seria a condenação. Porque eles negam a divindade de Cristo. Então, é algo que você vai perceber nesses falsos mestres, né, cuja condenação é inevitável que aconteça, é que eles negam a divindade de Cristo, ou então que eles negam a segunda vinda de Cristo, ou que eles negam o senhorio de Cristo. Enfim, é contra isso que ele está fazendo esse alerta.
é que nós vamos nos deter apenas aqui, né? No caso, nós não vamos ler a carta toda. Se você, lendo a carta toda, você vai ver como ele vai desenvolvendo o tema, ele vai fazendo referências ao Antigo Testamento também, vai falar que Deus tirou o povo do Egito, mas enquanto eles estavam a caminho de Canaã, muitos pereceram. Ele vai fazer referência também à nação de Israel. É interessante pensar, assim, você olhar para essas pessoas e identificá-las como crentes, não quer dizer que de fato elas sejam, porque da mesma forma que o povo pereceu no deserto pela rebelião, pela desobediência a Deus, e elas foram mortas no deserto, assim também a condenação desses falsos mestres é mais do que certa, e eles vão ser, e o destino deles é a condenação eterna. E ele vai dizer que eles são ímpios, não são nem sequer cristãos, não são crentes, não nasceram de novo, não conhecem a Cristo, estão enganadas. E aí ele vai continuar falando, né? Eles são arrogantes, você vai ver isso descrito aí também na epístola de Judas. São arrogantes, são pessoas que só se preocupam consigo mesmas. Mas existe uma característica que ele vai falar sobre os falsos mestres, é que eles são libertinos. Eles pegam a graça e transformam a graça em motivo para libertinagem, né? Fazem uma distorção do ensino da graça. Nós hoje, glórias ao nosso Deus também, por conta disso, que nós vivemos na graça, mas é interessante pensar também que não é qualquer graça, não é graça barata. Cristo foi pendurado na cruz e ele levou sobre si as nossas dores, né? Como diz lá já no Antigo Testamento, Isaías, a música que a gente canta também. Então nós sabemos que não é qualquer graça, não é graça barata. E hoje existem também falsos mestres que são tolerantes com relação ao pecado, são libertinos, né? Por incrível que pareça, né? Existem grupos cristãos de casais que se encontram ou que marcam encontros via internet. Eu ouvi isso de uma outra denominação, para que esses casais tenham relações com os parceiros trocados, enfim. Existem pastores da denominação batista, então a gente pode pensar assim, bom, isso está em outra denominação? Não, existem pastores batistas que dizem assim, se você se casou e você se divorcia, não tem problema você se casar de novo, né? Porque, enfim, não deu certo, né? Fazer o quê? Então se casa de novo. Se você for fiel a uma de cada vez, tudo bem. É isso que eles ensinam, é isso que eles pregam. Existem também pastores batistas que dizem aos namorados assim, olha, se você namora, se você ama essa moça, se você vai se casar com ela, qual é o problema de vocês terem relação? Qual é o problema? Não, vocês vão se casar. Então eles incentivam, eles são libertinos, eles invertem, eles pervertem a graça como sendo algo barato, toleram o pecado. E você sabe que existem muitas igrejas onde o pecado é tão tolerado que a gente sabe que não há disciplina nenhuma. Essa também é uma marca dos falsos mestres. Não há disciplina. Eles nunca vão contrariar ninguém. Jamais eles vão dizer a alguém, olha, você está pecando, meu irmão. Você está pecando, se arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu pecado, senão você vai ser condenado. Jamais. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele sabe que a igreja vai esvaziar. Então o pecado não é confrontado, isso é uma marca deles. Eles se preocupam mais em estar presentes nas reuniões, e ali Judas vai dizer, essas reuniões, agape, né, de confraternização, possivelmente seja a ceia, enfim. Ele está tratando sobre essas reuniões, onde eles estavam presentes, eles iam nessas reuniões, muito bem relacionados, como eu havia dito no começo, e lá eles se infiltravam. Né? Esse é o modo de ação deles, dos falsos mestres. Imagina que eles vão pastorear uma igreja onde é necessário que seja ensinado as Escrituras, onde é necessário que haja um cuidado com a doutrina, onde é preciso ver bem o que vai dizer, o que vai pregar, o que vai falar.
São igrejas do Evangelho mais, como a gente costuma dizer, né? Você vai encontrar muito, aos montes aí nas igrejas de Evangelho mais, que é aquela igreja que tem o Evangelho mais alguma coisa. Então, já que eles não vão tirar, já que eles não vão... Bom, eles têm as duas estratégias, eles vão ver qual rende mais, qual é a que está dando mais certo. Ou eles vão tirar algumas partes das Escrituras, ou eles vão tentar dar uma mudada no texto aqui, ou eles vão acrescentar algo, o que for mais atrativo para o freguês. Então essa é uma marca desses falsos mestres, desses falsos profetas. Igrejas cheias, igrejas lotadas, é onde você, sob o pretexto do amor e sob o pretexto da graça, você abraça todo mundo, e vamos ser todo mundo feliz, e vamos reinar com Cristo. É isso que eles pregam, como se fosse possível. Como se fosse possível que o evangelho pregado, esse evangelho mudado ou adulterado para tornar mais agradável, salvasse alguém, livrasse alguém da morte. Então eles estão pouco importando com o fato de ver alguém indo para o inferno, preso no seu pecado, alguém que não nasceu de novo. A preocupação maior deles é com o lucro. É com a igreja cheia. E na verdade não é nem com relação à quantidade de pessoas, eles só estão pensando neles mesmos, eles querem o bolso cheio. Eles querem ter o bolso cheio, igreja cheia de crente vazio, e assim eles vão vivendo, e assim eles vão ensinando, ou melhor, eles vão enganando. E a gente sabe que as igrejas por aí estão cheias, e as igrejas estão cheias justamente por isso, porque é agradável. E também as pessoas, elas vão querer ouvir o que elas querem ouvir. Elas não vão para ouvir o que elas precisam ouvir. Se Judas teve que escrever uma carta e ele foi persuadido, ele teve que mudar o assunto no meio ali da carta. As pessoas, elas não vão para ouvir o que elas precisam, elas vão para ouvir o que elas querem. Elas não querem ouvir o que é necessário, elas querem ouvir o que é importante para elas. Então estão cheias, e elas estão cheias de si também. Né? A marca de um falso mestre, de um mestre que ensina o engano, é que ele vai estar cheio de pessoas ao seu redor, querendo ouvir o que ele tem a dizer. E essas pessoas vão justamente porque elas vão ser agradadas, vão ter o seu ego massageado. Obviamente que aqui ninguém tem que sair se sentindo um lixo, mas é necessário que nós saiamos daqui desafiados pela palavra de Deus, a entender o que Deus tem para nós e a nos posicionarmos diante dele, dizendo assim: Deus, eu quero mudar. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu entendi que o meu pecado me distancia do Senhor, e eu entendi o quão ruim é viver distante de Ti, Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero estar mais ligado a Ti, Senhor. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E eu quero também ajudar os meus irmãos nisso. A gente falou bastante sobre isso de manhã. Né? O nosso papel enquanto crentes, enquanto cristãos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a se tornarem mais parecidos com Cristo. E Deus nos dá condições para fazer isso. Deus nos dá dons. Deus nos dá capacidades para que nós sirvamos a Ele para a edificação da igreja, para servir ao nosso irmão, para ajudá-lo naquilo que ele necessita, para ajudá-lo a ser mais parecido com Jesus. Só que também uma outra marca é que nos púlpitos onde eles pregam, falta alimento. As pessoas estão morrendo de fome. Não se prega a palavra de Deus, não se tem alimento, não se tem nutrição. É aquela dieta de emagrecimento. É como se as pessoas viessem domingo após domingo para se alimentar, mas elas saíssem daqui com mais fome do que elas entraram. Então, a outra marca que você vai ver, isso evidente nos ministérios desses falsos mestres, é que além de pregarem aquilo que eles desejam, além de pregar o que as pessoas querem ouvir, os púlpitos vão ser vazios. Não tem mensagem, não tem Bíblia, não tem evangelho, não tem confrontação de pecados. Não tem arrependimento diante das Escrituras. Talvez tenha algum emocionalismo lá. Quem sabe, nossa, fui tocado no período da música, fui tocado no período da palavra, olha como ele fala tão bem. Ou então eles tentam convencer pela persuasão da maneira de falar, de conversar mesmo. Na verdade, ele não se submete às Escrituras, porque a autoridade do pregador, ela não está na eloquência, ela não está na técnica. A técnica vai te ajudar, mas ela está na palavra, ela está nas Escrituras. Então, alguém que prega, se há quebrantamento, se há arrependimento de pecados,
se há mudança, não é porque o pregador fulano de tal falou, mas é porque Deus o usou para pregar a palavra dele e houve essa mudança, transformação, porque é a palavra quem faz. Não é o pregador, não é a eloquência, não importa quantos idiomas a pessoa fale. Se a palavra de Deus não falar, não houve mudança de verdade. Então nós cremos e nós, enquanto cristãos, temos que buscar beber da fonte da palavra, nos nutrir dessa palavra, porque ela é que vai nos fortalecer contra esses falsos mestres. Porque a gente sabe que eles estão por aí, mundo afora. E isso é tão atual hoje quanto era há 2000 anos atrás. Aproximadamente, a carta vai fazer, tem mais ou menos isso, algum pouquinho a menos, vai. Mas enfim, 2000 anos, vai. Então a gente entende que a carta é tão atual hoje quanto era há 2000 anos atrás. E esses falsos mestres, eles vão ter a condenação certa. Então aí já seguindo, eles eram bajuladores, lembra que eu falei das reuniões de comunhão, Então vamos lá, bajular. Então a pessoa se aproxima de você nunca para te contrariar. Nunca. Jamais, Então é aquela pessoa que faz a política, Então vamos imaginar aqui que dentro da igreja há pessoas que gostem da cor azul. Então eu me aproximo delas. Eu adoro azul, que beleza. Aí daqui a pouco chega outro e fala, não, mas vamos mudar aqui as cadeiras para o vermelho. Que bom, então que bênção, que legal. Então a pessoa nunca tem uma posição definida, é um adulador, Ela dança conforme a música. Então aí não contraria ninguém, não pode contrariar ninguém. Então nós não contrariamos o freguês para que ele saia satisfeito. Obrigado, Tiago. Nós não contrariamos o freguês, aqui a gente não pode fazer isso, porque senão isso vai esvaziar a igreja, enfim. Como a gente viu, o que eles buscam é o bolso cheio. Isso para eles é o que é importante. E é interessante, caminhando agora, ainda no versículo 3, ele fala sobre a defesa da fé. Ele fala sobre a defesa da fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então é interessante a gente pensar que não tem outra mensagem aqui. É a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus. Porque se fosse assim, o apóstolo fulano ou o apóstolo ciclano poderia ainda escrever e a gente ter que considerar como Bíblia, mas não é. A gente sabe que a palavra de Deus, a doutrina a qual nós ensinamos, a verdade de Deus está contida aí na sua mão ou no seu bolso. É a palavra de Deus. Então não há nenhuma outra mensagem, não há nenhuma outra revelação especial. Então ele está dizendo, olha gente, se dediquem, se esforcem para defender a palavra que de uma vez por todas foi implantada. O evangelho que vocês conhecem. Então aqui muito provável que já havia boa parte do cânon já fechado, os livros inspirados, que a gente considera como livros canônicos, são os livros inspirados por Deus já do Antigo e do Novo Testamento. Então, o que a gente entende como palavra de Deus já tinha sido revelado. Então, hoje a gente não pode pensar assim, bom, mas havia uma série de escritos que nós não tivemos acesso, então quem sabe lá haja alguma margem aí para alguma outra doutrina, para alguma outra... Não cai nessa. A gente já tem hoje toda a revelação inspirada por Deus. E a gente conhece essa palavra, A grande questão é que nós temos que nos submeter a ela. Então ele está dizendo assim, olha gente, defendam diligentemente. Defendam com todo o empenho. E é interessante que na verdade, eles tentam perverter o ensino, E eles tentam transformar a graça em licenciosidade, A gente vai ver exemplos disso, não vamos mais nos ater a isso. Agora, o que fazer diante dessa realidade, O que fazermos diante dos falsos ensinos desses falsos mestres, Aí é algo interessante para nós pensarmos. Quanto de nós também muitas vezes não se sentiria agradado ao ouvir uma pregação onde você é o centro?
Quantos de nós não nos sentiríamos agradados, ou não nos sentimos agradados, quando somos elogiados ou colocados em alta conta? Né? Há um alerta para nós, é justamente esse. A gente começou falando sobre Judas, que ele tinha uma visão da realidade e dele mesmo, que o colocava no lugar dele, que o colocava enquanto cristão, debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. A nossa defesa da fé, ela parte de quanto nós nos submetemos às Escrituras de Deus, às Escrituras sagradas. Evidente que Deus sabe que nem todos vão ter o mesmo conhecimento, alguns vão ser agraciados com oportunidades para estudar mais, outros um pouco menos, outros bem menos. Só que também, aliado ao que nós cremos, aliado à doutrina, ao ensinamento das Escrituras, que nós cremos que é suficiente, que tem poder para transformar as vidas, aliado a isso está a prática. Quanto do que nós conhecemos, nós praticamos. Então eu posso pensar assim, em alguém que passou 10 anos estudando fora do país as Escrituras diariamente. Alguém que foi exposto aos melhores pregadores, ao melhor ensino das Escrituras possível. Esse cara deve saber muito. Só que alguém que tem uma prática reprovável, ou alguém que não tem uma prática de acordo com o que professa, será que essa pessoa vive uma vida piedosa? Será que essa vida é uma vida que está de acordo? Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, tão importante quanto o que você conhece das Escrituras está o quanto que você se submete a elas, o quanto que você reconhece como autoridade de Deus e o quanto que você se coloca debaixo. Não basta apenas nós nos enchermos e lermos, e aí sairmos dizendo, bom, já li a Bíblia toda esse ano, agora eu vou começar a minha segunda leitura, enfim, mas nós não colocamos em prática. Nós temos que viver de uma forma que seja coerente com o que falamos, com o que aprendemos. Continuando, a gente já está caminhando para o final. Ele diz assim, pois alguns indivíduos perversos se infiltram, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação dos tais já foi registrada há muito. Eles negam a Cristo, nosso único soberano e Senhor. Pregação cristocêntrica, né? Então, a pregação cristocêntrica, Cristo no centro, Cristo tem que ser pregado nos nossos púlpitos, e aí sim a gente vai ter a diligência a qual ele está falando. Como eu falei há pouco aqui sobre a questão de nos nutrirmos com a palavra de Deus. Um evangelho pregado puramente, o evangelho, ele vai levar ele vai chegar aos objetivos aos quais ele se propõe. Muitas vezes a gente acha que pode fazer o trabalho que o Espírito Santo vai fazer, ou que ele faz, porque o nosso papel é pregar a palavra, pregar a verdade, não é pregar o que a gente gostaria de pregar, como o Judas aqui não pôde escrever o que ele gostaria de escrever, mas o cuidado que nós temos que ter é de pregar Cristo crucificado. Ele é quem realiza a obra. O Evangelho começa com o arrependimento. Então é isso que tem que ser pregado nos púlpitos. Tem que ser pregado o arrependimento, o quebrantamento. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E nós confiamos, e nós podemos confiar porque Ele garante. Ele começou a carta dizendo que quem guarda, que quem vai nos conduzir até aquele dia, até o dia em que Jesus vai nos buscar, é o próprio Deus. Ele é quem nos guarda. Né? O apóstolo Paulo vai tratar sobre a questão do Espírito Santo. Nós somos habitação, sim, do Espírito Santo, e Ele é quem vai nos levar, nos conduzir até aquele dia, até o dia de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho, pura e simplesmente isso. Pregar o Evangelho, que dos nossos púlpitos saia a mensagem da palavra de Deus pura, sem mácula, sem adulteração, sem querer suavizar. Então que haja assim a pregação cristocêntrica, em que nossas vidas nós façamos isso de fato.
que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver Cristo agindo em nós, mais do que nós, né? A vida cristã, como foi ensinado aqui lá em Josué, na primeira mensagem de Josué, a vida cristã, ela ascende, ela sobe quando você desce. Então, é interessante pensar que combater o falso ensino desses mestres, né, é nos colocar no nosso devido lugar, é não nos colocar em alta conta, é que Cristo cresça e que nós diminuamos, que nós apareçamos cada vez menos para que Ele seja glorificado. Em nossas vidas também, em nossas vidas, né, que Ele cresça e que nós diminuamos de fato, que as pessoas olhem para nós e o que elas verem de diferente em nós seja glorificado a Deus e não a nós. Que as pessoas do nosso trabalho, que as pessoas em casa, na nossa família, que não conhecem a Cristo, possam ver o nosso comportamento, possam olhar pela forma que nós tratamos o nosso cônjuge, possam olhar a forma que nós tratamos os nossos filhos e glorificarem a Deus, porque isso tudo não vem de nós mesmos, isso vem dele, ele é o modelo perfeito, né? As Escrituras apontam para ele e não apontam para nós. Então que dos nossos púlpitos, que de nossas vidas saia esse testemunho, essa mensagem do Evangelho verdadeira. Porque se nós fizermos isso, Deus vai fazer o que Ele já nos disse que faria, que fará ou que faz. Ele faz a obra. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle. Então que nós diminuamos, como João Batista, outro que também poderia ter se colocado em alta conta, outro que poderia dizer assim, eu conheço Jesus, eu estive com Ele, eu sou próximo dEle, eu anuncio a mensagem dEle. Ele poderia se colocar em conta, mas ele fala assim, não, é dEle que eu falo, eu não estou falando de mim. Ele é o noivo. O amigo do noivo se alegra porque vê o noivo está chegando para consumar o casamento. Então eu não sou digno, eu não sou merecedor que ele cresça e que eu diminua, que eu apareça cada vez menos. Então que em nossas vidas, né, eu falei muito a questão dos púlpitos aqui, porque no caso a Judas está falando com relação ao pregador, ou alguém que está ensinando, ou alguém que é o mestre, para que ele tenha assim o cuidado de ensinar aquilo que é necessário. Então que em nossas vidas, o que apareça em nós, seja aquilo que o Senhor quer mostrar, que glorifique a Ele e não a nós. Porque nós não temos o padrão que Ele tem, porque Ele é eterno. A gente falou um pouco disso também de manhã. Deus é eterno e só Ele é. Ele estabelece o padrão. Se nós temos condições de fazer ou de não fazer, é porque Ele nos deu condições. Senão nem isso nós teríamos. Porque quando nós éramos escravos do pecado, quando nós vivíamos sob a autoridade de Satanás e do pecado, nós não tínhamos opção. A gente sempre pecava. Então quem é escravo do pecado sempre peca. Agora, quem é resgatado da morte e da escravidão do pecado para a vida, esse sim, mas não pela própria força, mas não pela própria habilidade, mas sim porque Deus lhe concedeu, por graça. Então, entendendo que o ensino de Deus com relação à graça, ele não quer dizer que seja qualquer graça, porque teve um preço muito alto. Então, outra coisa que você vai ler sobre esses falsos mestres. Eles eram rebeldes. E isso é uma característica. São facciosos. Você vai ver como eles se infiltram sorrateiramente e eles vão tentando fragmentar o grupo. Fica mais fácil de você dominar quando você fragmenta, né? Então você se infiltra num grupo, você se aproxima de algumas pessoas e você lá tenta fermentar a sua discórdia, a sua rebeldia. E aí você se aproxima de um outro grupo e tenta fermentar ali a rebeldia. E assim fica mais fácil de você tentar enganar, né? E eles desejam a liderança, a proeminência, eles desejam aparecer, eles desejam ser notados. Né? Como combater? A gente começou a ver um pouco aí, como combater esse ensino, né? Como combater? Como você percebe um falso mestre? Eles querem liderança, eles querem ser os tais, eles querem ser notados, eles querem ser elogiados. E nós, enquanto cristãos, entendemos que não, entendemos que, na verdade, tudo é por graça, tudo é por causa de que o Senhor fez por nós, e nós não podemos nada sem Ele. Então,
Finalizando, interessante a gente pensar que todos os dias nós nos deparamos com aqueles que se infiltram nas igrejas ou ainda começam seus falsos ensinos sorrateiramente. Hoje nós temos visto que o ensino destes é cercado de licenciosidade, de libertinagem e de imoralidade. Tolerância do pecado sobre o pretexto do amor. E eles ensinam o engano. Todos os falsos mestres não entram em contenda. Não. Eles não querem contrariar o freguês. Eles não defendem o ensino das Escrituras porque eles ensinam a mentira. Eles são perigosos e eles ganham terreno. E hoje existe um terreno fértil para eles. Porque as pessoas desejam ter o ego massageado. Eles não falam de pecado, nem pregam a doutrina da verdade. O que eles buscam com toda a avidez é ser notados, é terem seus ministérios com uma placa e seus nomes bem grandes na porta. E em primeiro lugar, eles não pregam arrependimento e nem confissão de pecados, não pregam as Escrituras, não se preocupam com as ovelhas. Que ovelhas? Não se preocupam, são falsos mestres, né? Não se preocupam com as pessoas, não se preocupam com as ovelhas. Eles não se preocupam com a vida espiritual dessas pessoas. Eles são egoístas. Eles não disciplinam ninguém. Porque isso faz com que as igrejas se esvaziem. O que eles fazem diariamente, né? Aliás, o que fazer para combatê-los? A gente já viu aqui. Não vamos pregar evangelho com algo mais. Não vamos pregar evangelho com conveniência. Não vamos pregar evangelho com o homem no centro. Porque o lugar do homem é debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. E aqueles que estão perdidos, para esses a gente vai anunciar a mensagem, a palavra verdadeira. Cristo deve ser o centro. E não o homem. Menos palestras motivacionais. Mais exposição bíblica, menos estratégias, menos métodos, menos baladas, menos estratégias mirabolantes que as pessoas hoje têm feito para encher a igreja. Menos isso. E mais soberania de Deus. Menos o evangelho, mais alguma coisa, e mais o puro evangelho. Que Deus nos ajude e que nos apeguemos cada vez mais à palavra dele. E que nós nos submetamos a ela. Quero orar, pedindo que Deus nos ajude. Nós não somos melhores do que ninguém, a gente comentou aqui hoje cedo. A gente, ao ver alguém que está sob o ensino de um falso mestre, a gente não pode pensar que é melhor do que essa pessoa. Porque nós só não somos enganados pela misericórdia e graça de Deus que nos dá condições de estar convivendo sempre com a exposição bíblica das Escrituras, com a disciplina na igreja, e a disciplina gera temor. Nós temos o privilégio aqui de pregar a palavra de Deus e de termos sido expostos e de nos submetermos a ela. E não a homens, não a homens. Porque se nós seguimos um líder, uma liderança humana, ela vai falhar, ela vai cair, vai tropeçar, certamente. Mas quando nós seguimos a Cristo, nós sabemos que Ele nunca falha, Ele nunca tropeça, Ele nunca vai nos levar a um lugar que vai nos fazer cair. Ele nunca vai nos desejar o mal, porque a vontade dEle é boa. Então nós temos esse privilégio, que de fato nós nos submetamos aos ensinos das Escrituras, que de fato nós tenhamos prazer em meditar nas Escrituras, como a gente canta, que de fato o Evangelho tenha um lugar central nas nossas vidas. Que de fato nós demos ao Evangelho e à pregação da palavra a importância que ela tem. Menos a opinião dos homens, menos a vanglória, menos o orgulho, e mais as Escrituras, e mais a soberania de Deus, para a glória dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu, por Sua misericórdia e graça, nos alcançou, nos ama
e tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é fazermos parte de uma igreja, Senhor, onde a mensagem das Escrituras é pregada sistematicamente e não a opinião de homens. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder fazer parte de uma família cristã, de irmãos e irmãs em Cristo que nos tem feito ajudar temos nos ajudado uns aos outros na caminhada cristã, que sabemos que muitas vezes é difícil. Mas o Senhor é conosco e o Senhor tem nos guardado e o Senhor está nos levando para o dia de Cristo, o Senhor está nos conduzindo para um dia que vamos nos encontrar contigo, Senhor. Mas enquanto aqui, nós vivemos aqui em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, nos ajude, Senhor, a nos submetermos à Tua palavra e a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Oramos assim, ó Deus, peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.